A Diocese de Lages se solidariza e lamenta as mais de 200 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Acompanhe a mensagem do nosso bispo Dom Guilherme. Eu saúdo a você, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas do podcast. Mais uma vez, Dom Guilherme, bispo da Diocese de Lages. Quando se perde a capacidade da reação diante de um fato, de um acontecimento, normalmente nós acabamos por naturalizar tal fato ou tal situação. E quando isso se faz por um tempo mais prolongado, acontece que a nossa capacidade de reação se torna neutra, não acontece mais. Nesses casos, só se vê em números, não se vê em mais pessoas. No caso do coronavírus, não se vê mais vidas atingidas ou vidas perdidas. Parece que é bem isso que está acontecendo hoje em dia aqui no Brasil, diante de mais de 200 mil mortes pela Covid-19. A gente olha, vê a notícia, máximo de assim, meu Deus do céu, e já vem outra notícia e ninguém mais reage a nada. Os noticiários, muitas vezes repetitivos e diários, já não nos impactam mais. Essas mortes não são somente um número de estatística. Essas mortes e essas famílias atingidas são pessoas humanas, são famílias enlutadas. Se tomarmos 200 mil pessoas e multiplicar pela média da família brasileira atual, que gira de 3 a 4 pessoas, normalmente dá para dizer 4 pessoas, chegaremos mais ou menos a 800 mil pessoas atingidas diretamente. E se somarmos a isso aproximadamente outras tantas que são próximas da gente por afinidade ou por parentesco de segundo grau, facilmente passaremos de 1 milhão de pessoas diretamente atingidas pela Covid-19, o nosso famoso coronavírus da pandemia mundial. Ora, será que dá para você imaginar uma cidade de 1 milhão a 1 milhão e 200 ou 1 milhão e 300 mil pessoas? Colocar todas essas pessoas num mesmo espaço físico, numa grande praça, por exemplo, numa rua como aquelas ruas lá em São Paulo, quando tem aquelas grandes manifestações. Eu atualmente resido em Santa Catarina, na cidade de Lages. O município tem aproximadamente 170 mil pessoas. Para eu poder imaginar essas mais de 200 mil mortes já ocorridas, eu comecei ontem a pensar, ao ver essa notícia, se pegasse todas as pessoas que moram, não só na cidade de Lages, mas no município de Lages, ainda faltariam na base de 40 mil pessoas. Meu Deus do céu! Quantas cidades brasileiras nós temos abaixo de 40 mil pessoas? Ou quantas cidades nós temos acima de 170 mil pessoas? Portanto, para pensar esse número de 200 mil mortes, 210 mil mortes, eu teria que imaginar poder colocar num único lugar esses habitantes, ou quem sabe, deitar corpo a corpo, lado a lado, ou então, quem sabe, assim como vão lá na Caixa Econômica para retirar aquela ajuda emergencial, que dobrava quarteirões e quarteirões, agora pensa colocar 170 mil pessoas. E agora acrescente mais 40 mil pessoas nisso. É isso que está acontecendo no Brasil. Mas quando a gente vê na televisão, ouve no rádio, lê nas redes sociais, no Brasil já morreram mais de 200 mil pessoas. Tá, é um número e parece que o sentimento já não existe mais. Como eu dizia antes, nada mais disso impacta realmente. Aí fico pensando como muitas pessoas estão se comportando
numa irresponsabilidade burra e criminosa, nem pensando em si e muito menos em que podem se tornar multiplicadores ou transmissores dessa doença. No começo da pandemia, todos levamos muito a sério, tememos pela nossa vida, pela vida das pessoas da nossa família ou pessoas próximas. Agora, depois de 9 meses, parece que o coronavírus já foi naturalizado. Como eu disse no começo, quando um fato é naturalizado, nós perdemos a capacidade da reação. E por esse coronavírus agora estar em nós, já naturalizado, o que tanto criticamos e nos escandalizamos diante de declarações desumanizadas e manifestações onde pessoas se concentravam e aglomeravam sem os devidos cuidados, agora até muitos de nós fazemos ou afirmamos a mesma coisa. Já tem muita gente que diz: e daí? A vida deve continuar, segue para frente. Praias e férias tem que acontecer, mesmo que isso signifique não ter cuidados ou fazer aglomerações. As festas, especialmente sábados de noite, sexta de noite, segue como se não houvesse mais nenhum perigo. Todos têm que morrer por algum motivo, dizem outras pessoas. E ainda pior, quando essas pessoas são pessoas próximas da gente. E mesmo com mais de 200 mil mortes, ainda há os que querem negar a existência da doença, ainda burramente dizendo que é apenas uma pequena gripezinha, ou ainda aqueles que politicamente pensam e dizem que é uma maquinação chinesa ou de grandes empresas correndo atrás de lucros, ou de um planejamento para matar pessoas idosas, para aliviar a folha das aposentadorias dos governos. Não estou falando só do Brasil, do mundo. Ou então para eliminar pobres e diminuir a renda cidadã e as cestas básicas. Enfim, parece que ao invés dessa pandemia nos ter humanizado, estamos nos desumanizando pela naturalização da doença que mata sem dó nem piedade. Enquanto algumas de nossas autoridades ainda não têm sequer um planejamento ou uma logística para vacinar mais de 200 milhões de cidadãos e cidadãs brasileiros, nós, povo e sociedade brasileira, permanecemos sem manifestações fortes para demonstrar nosso inconformismo e nossa revolta. Perdemos totalmente nossa capacidade de reação e pior, perdemos nossa criatividade de reação. Isto é, uma reação sem colocar em risco os manifestantes por meio de aglomerações. Já que não pode aglomerar, a gente fica sem fazer nada. Os panelaços que ocorreram por outras razões já não existem. Os sindicatos, antes tão combativos, as organizações e movimentos populares, onde estão em defesa da vida? As dioceses, as paróquias, as igrejas católicas, evangélicas. O que estão fazendo? Os governadores, os deputados e senadores, parece até que ou estão de férias coletivas, ou estão pensando que podem arrecadar e lucrar lotando hotéis, liberando geral nas praias, facilitando festas, relaxando a vigilância. Parece que delegamos a responsabilidade para algumas entidades, como por exemplo as 6 entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Mesmo assim, muitos ainda veem nessas poucas manifestações como se fossem por interesses políticos ou perseguições a esse ou aquele lado, de direita ou de esquerda. Será que estamos esperando ser contaminados, correr de hospital em hospital e não ter vaga, deixando as famílias em desespero e chorando diante das câmeras de TV, apelando pelo amor de Deus aos prantos por misericórdia e humanismo? Na vida, temos 2 formas de aprender. Ou aprendemos por amor,
ou aprendemos pela dor? Deus abençoe a cada um de nós, nos dê um juízo para podermos cuidar de nós e assim podermos cuidar dos outros. Onde está a nossa capacidade de reação?